E aí, vamos falar sobre mediunidade? E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a mediunidade. É um assunto que é um pouco tabu ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam, outras acham que é só besteira, muitas têm medo, mas que eu acho que deveria ser discutido um pouco mais, porque quando a gente fala sobre alguns assuntos, isso leva a um ar de naturalidade. Não sei se faz sentido para vocês. Mas eu acho que essa discussão sim é muito válida e eu gostaria que quando eu era criança tivesse alguém para falar algumas coisas para mim que eu acho que facilitariam o meu caminho ao longo da vida, das muitas experiências que eu já tive com a minha mediunidade. Mas para começar esse assunto, eu gostaria de falar sobre alguns tipos de mediunidade. A primeira delas é a visão, que como o nome já fala, você consegue ter esse contato visual com algo que não está no nosso plano terrestre, o físico, mas que sim no mundo espiritual e você consegue visualizar. Isso pode acontecer de algumas formas, como um vulto, ou como algo mais translúcido, ou algo como eu e você, totalmente sólido e que parece com uma pessoa e que muitas vezes é uma pessoa, e isso é desesperador. Eu posso falar por conta própria. Eu já tive muitas experiências com visões muito reais e é desesperador. A próxima delas é a audição, que pode ou não estar ligado à visão, mas acontece separadamente também. É quando você pode ou não ver, mas você escuta muita coisa. Seja ela uns passos, alguém te chamando. Quem nunca ouviu alguém te chamando, né? Chamando seu nome, e quando você vai ver, não é ninguém. Isso é desesperador. Ou correntes, eu já ouvi muitas correntes, passos, risadas. Isso pode ou não ser ligado à mediunidade. Isso vai muito de como você sente isso. Eu sei diferenciar hoje em dia, mas quando eu era criança eu achava que tudo era coisa da minha cabeça. A próxima que eu gostaria de falar é sobre a incorporação. É quando você tem um contato com o espírito que é de fora e ele divide o seu corpo físico com você. Que isso pode acontecer tanto num transe como algo mais semiconsciente, nunca como uma possessão, pelo menos até onde eu tenho ciência, né? Eu tô falando aqui os meus relatos pessoais. Então é quando você tá ali, mas é outra pessoa que fala ou outra pessoa que faz. E isso é um pouco angustiante no começo, mas é algo que você aprende a lidar. Que é o que acontece muito nas religiões de africanos, como o Candomblé e a Umbanda e as outras linhas, né? Que é quando você recebe o orixá, ou o Mexu, ou o Pombagira. Tudo nesse sentido é a incorporação. Você também consegue outro tipo de mediunidade, é quando você sente. Você pode não ver, pode não escutar, mas você sente algo que tá ali junto contigo, algo que alguém tá te observando. Eu acho que esse sentido tá ligado muito à sobrevivência. Eu acho que você tá sentindo para você não morrer, então fica ligado, tem alguém contigo aí. Isso tá muito ligado a esse sentido, assim. Pode ser algo mediúnico ou não também. Mas muitas das vezes a gente sente e é alguma coisa. Você pode até não ver, mas tem alguma coisa ali. E a última que eu gostaria de falar, para não me estender muito sobre essas áreas da mediunidade, é a psicografia, que é uma das que eu acho mais bonita, assim, eu vou dizer. Porque é quando você consegue literalmente passar a mensagem de outra pessoa, né? É alguém que tá ali falando através de você, usando a sua mão, muitas vezes ou falando no seu ouvido, nesse campo de atuação, e que passa a mensagem para alguém, que faz a vida de alguém transformar. Eu já pude acompanhar um pouco do trabalho da psicografia e é realmente incrível. Eu queria muito ter essa coragem para conseguir me desenvolver nessa área, mas eu acho que é um pouco assustador todo o meu processo de evolução espiritual, mas eu ainda não consegui chegar nesse nível de evolução ainda não. Mas eu acho que um dia eu chego lá. E eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas experiências pessoais, assim, com a minha mediunidade, que veio desde muito cedo, infelizmente. É a minha primeira vez que eu lembro de ter o contato, assim, real com a mediunidade, eu acho que foi, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu tava dormindo no meu quarto, aí eu perdi o sono,
e eu tava virado pra janela. E de repente eu vi alguém passando pela janela. Nessa época eu morava num prédio no térreo. Mas era uma janela que não tinha grandes circulações de pessoas, então nunca passava ninguém ali. E eu achei estranho, mas segui ali deitadinho esperando o sono voltar. E passou a segunda vez. E isso me assustou um bocado, assim. E aí eu virei pro outro lado e falei, acho que passou, né? Se for alguém, já foi embora. E aí quando eu voltei pro lado que tava a janela, eu tinha uma cortina muito grande, assim, né? O lado dessa cortina ficava um breu muito forte. E quando eu olhei para esse escuro, me veio saindo, assim, um homem muito alto. Pra minha proporção, né? Pra mim era muito alto, com uma capa muito longa, com uma cartola e muito pomposo, assim, com uma roupa mais formal. E veio em minha direção e eu não sei vocês, mas eu sou aquele que leva susto e demora um pouco pra alma voltar pro corpo. Então eu fiquei ali muito em choque, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. E ele veio vindo na minha direção e ele pegou a minha mão. Sim, ele pegou a minha mão. E eu sentia a minha mão levantando e eu não conseguia gritar, e eu não conseguia falar, eu não conseguia correr. Foi assim muito desesperador. Aí quando chegou num nível que a minha alma já tinha voltado pro meu corpo, eu consegui tirar minha mão e sair correndo do quarto. E aí eu fui falar com a minha mãe. Como quase toda mãe, ela achou que eu tava sonhando, que era só besteira, e mandou voltar pro meu quarto. E eu voltei pro quarto. Eu dei uma passada de mal porque eu tava muito nervoso, então eu vomitei de tão nervoso que eu tava. E mesmo assim a minha mãe não acreditou em mim e eu fui pro meu quarto. E aí eu me cobri todo e se passou o dia. E fazendo um gancho com isso hoje, há bem pouco tempo atrás, agora na nova casa que eu frequento na minha religião, que é o Candomblé, eu tive essa memória muito viva novamente. Me veio muito viva essa memória novamente. E aí eu pude ter a realização que esse homem que veio ao meu encontro, que pegou a minha mão, hoje, quer dizer, eu desde sempre, é um dos guias que trabalham comigo na minha vida, na minha coroa, que é seu Exu Marabô, que é um homem sensacional. Só de falar nele eu fico até arrepiado, é uma coisa muito doida. E na época eu não entendia, só tinha muito medo, porque eu nunca fui criado num lar de espiritualidade. Eu acho que com quase todo mundo, né? Minha mãe não tinha religião, então não era falado nada sobre isso. E ter uma criança médium dentro de casa pode ser um pouco assustador. Então todo mundo preferia botar pra debaixo do pano. Tudo que eu via, o que eu sentia, ou o que eu falava, ela falava, não, você tá imaginando, é coisa de criança. Não, daqui a pouco passa. E foi assim. Eu tive outras experiências, como a premonição da morte de uma grande amiga minha, que no dia anterior eu estava no meu quarto e por consequência, ou por consequência não, né, por curiosidade, foi muito próximo, alguns meses depois de eu ter visto esse homem de capa longa. Eu estava no meu quarto caçando alguma coisa debaixo da minha cama, eu olhei e tinha um caixão debaixo da minha cama. Imagina. Aí eu olhei, levantei e falei, será? E eu lembro do caixão como se fosse hoje, assim, era um caixão pequeno e um rosa meio bebê, assim, aí eu vi duas vezes ele. E aí depois eu não vi mais, aí passou um dia e meio, assim, me veio a notícia que ela havia morrido e eu cheguei aí ao enterro e depois disso me veio várias outras coisas, assim, que eu passei muito tempo da minha vida sentindo o cheiro das rosas que estavam no caixão dela, que por consequência ou por coincidência, não sei, eram o mesmo perfume que ela usava na vida dela, assim. Eu não sei se as rosas estavam com o cheiro do perfume, algo assim. Então, em momentos muito tristes da minha vida, eu senti esse cheiro desse perfume, e isso me dava um pouco de medo, mas ao mesmo tempo me dava muita tranquilidade, porque eu sabia que eu não estava só e que era alguém que eu amava muito, que eu amei muito, e que foi alguém muito próximo para mim, e isso era um sentimento meio confuso, de medo e tranquilidade. E depois passou, mas quando eu lembro disso, eu consigo materializar assim, na minha mente o cheiro ainda. É algo muito vivo na minha cabeça, assim. E teve outras vezes, eu vi meu avô.
Só não foi muito agradável porque meu avô não era uma pessoa muito boa, assim, né? Vamos dizer o mínimo. Ele era uma pessoa muito apegada aos bens materiais e ele ficou preso lá na casa que ele construiu, que ele achava que era o palácio dele. E ficou preso. E quando eu o vi, era algo que era angustiante, alguém se arrastando. Não corrente nem nada, mas era alguém que você via perdido ali, preso dentro de um corredorzinho pequeno. Me deu muita tristeza, assim. Na época eu só tive medo. Hoje eu pensando me dá muita tristeza, assim. Era digno de pena, assim. Alguém que poderia estar num lugar muito melhor e ficou ali preso dentro de um espaço, dentro de algo que era físico e que era algo que lembrava que era muito significativo para ele. Então, é uma das grandes lições que eu levo para minha vida é não se apegar a bens materiais e as coisas vêm, as coisas vão. E é assim, a vida é assim, a gente ganha, a gente perde, a gente passa e tá tudo bem. E outra vez que foi, foi um pouco engraçado, mas quando eu passei, foi desesperador para mim. Foi o meu tio tinha acabado de morrer, havia acho que não tinha um mês assim. Eu tava na casa da minha avó. E aí tinha outras pessoas na casa da minha avó, domingo sempre é dia de reunião na casa da minha avó, o famoso almoço na casa de domingo da avó. E aí tava todo mundo lá e eu tava sentado no sofá assistindo televisão com outras pessoas. E aí quem me vem saindo da cozinha, vindo pra sala, é o meu tio. Meu tio falecido. Todo de branquinho, com a roupinha que ele adorava usar, mas toda branquinha, com o chinelinho branquinho, todo de branquinho. E aí eu fingi naturalidade, né? Fiquei ali. Só que ele viu que eu vi ele, porque eu dei um tranco, né? E aí quando ele percebeu que eu pude vê-lo, ele veio na minha direção. E ele falou, fala pra minha mãe que eu tô bem, fala pra minha mãe que eu tô bem. E aí, meu filho, eu gritei, eu saí correndo, fui pra garagem. E foi algo instintivo, assim, porque você imagina, você tá andando e do nada alguém vir correndo na sua direção, isso te assusta, independente. E se for alguém que morreu, isso é um pouco desesperador. Mas foi, e depois que passou todo o susto, eu falei pra minha avó e ela chorou muito, porque ela tinha pedido pro meu tio entrar em contato com ela ou mandar alguém que ela conhecesse pra falar pra ela que ele tava bem, se ele tava bem, se ele precisava de oração, se ele precisava de vela. Minha avó, depois de muito tempo, eu descobri que ela era uma pessoa muito espiritualizada, ela lia muito sobre os livros espíritas, então ela tinha algum conhecimento dentro dela que ela nunca tinha dividido comigo. E eu, por vergonha, por essa coisa da minha mãe sempre ter falado que não, isso é coisa da sua cabeça, eu não dividi esse lado meu. Aprendi desde muito cedo a guardar muitas informações minhas sobre a minha vida, sobre o que eu tava passando, pra mim mesmo. E aí, quando eu falei pra minha avó, ela viu que eu tinha essa mediunidade, que ela chorou e que ela falou que precisava dessa resposta pra ter um pouco de paz, que ele morreu de uma forma muito súbita, assim, sabe? Então foi muito difícil, assim, pra ela. Minha avó é muito forte. Ela perdeu 2 filhos por doença e que foram de forma inesperada. E ela seguiu mais forte que todo mundo, assim. Então ela é um ser humano muito forte. Eu admiro muito isso nela. Mas eu acho que vamos falar um pouco sobre os traumas que a mediunidade me trouxe, assim. Porque não pode parecer que é divertido ou como um filme, mas isso me trouxe muito medo ao longo da vida. Ainda hoje eu sou uma pessoa que me assusto com grande facilidade. Eu me assusto com qualquer coisa, e isso é horrível. Porque eu vejo de forma muito nítida as coisas, assim. Tem épocas que tá mais tranquilo, que eu vejo só um vulto ou só alguém passando muito rápido, mas de forma geral, quando tá muito atacado, assim, eu vejo como eu tô vendo você, ou como eu vejo qualquer outra pessoa, como um ser humano normal. E é um pouco assustador pra mim que moro só, que eu sei que eu tô só, que não tem ninguém aqui em casa, além dos meus gatos. E do nada, você olha, tem alguém no seu quarto, ou alguém no seu corredor vindo. Como foi a minha última experiência, assim, que foi... Eu tava no meu quarto e eu falei, ué, deixei a luz do corredor acesa. E aí eu fui levantar, quando eu levantei da cama, me veio alguém
pegando fogo, assim. Eu não sei se a pessoa morreu desse jeito ou o que aconteceu pra ela vir desse jeito. E ela veio vindo em minha direção pegando fogo, assim. Ela veio entrando no meu quarto pegando fogo. E eu achei que era a luz do corredor. E aí, quando eu vi aquilo, eu fui para um canto próximo a essa janela que eu tô gravando o vídeo e eu só consegui gritar. Porque foi muito... Eu senti a dor dessa pessoa, sabe? Eu consegui ver a pele desgrudando, assim, a roupa caindo, queimando. Foi acho que... se eu visse em filme, isso ia me impactar muito. E na vida real foi, assim, algo que me deixou muito abalado, assim, mesmo. Foi quando eu decidi cuidar da minha vida espiritual e ver que eu tava realmente precisando de ajuda para evoluir nisso, porque tem tempos que é muita coisa que acontece comigo e que me gerou muito, veio muito desse trauma de reprimir, reprimir, reprimir. Chega uma hora que vem com tudo, assim, aí eu passo por muita coisa que é muito doida. Então acho que o que eu posso falar é, principalmente com as crianças, que tem um diálogo. Se alguém fala pra você, mãe, eu acho que eu vi um menininho, não sei o que, conversa, tenta entender. Para criança é um pouco mais difícil ter esse entendimento, se é algo da imaginação mesmo ou se é algo real. Mas se for algo real, isso vai permanecer durante um tempo. Mas eu acho que é importante você manter um diálogo constante com essa criança, porque se for mediunidade, é muito importante que essa criança trabalhe isso. Até porque ela possa ter uma vida normal, porque me atrapalhou muito em vários aspectos, assim. Me deixou muito perturbado durante muito tempo, assim. E isso perturba até as pessoas. E não é pra todo mundo que eu falo, que eu vejo as coisas. Porque a pessoa, não, mentira. Eu falei, não, é verdade, não sei o quê. Aí alguém sempre tem a pergunta. Você tá vendo alguma coisa aqui na minha casa? Não, não me conta. Não, conta. Mas tá vendo? Balança a cabeça se tiver. Não, não balança. Tipo, sempre tem essa curiosidade, mas vem com muito medo. E aí eu tento explicar, né? De forma mais natural para os meus amigos. A maioria já sabe, hoje em dia eu vivo rodeado de pessoas que são educadas espiritualmente, e isso me traz um pouco mais de tranquilidade para falar quando eu vejo alguma coisa, quando o bicho tá pegando, é para essas pessoas que eu corro. E eu queria ser essa pessoa para alguém e ser essa pessoa que pode correr para conversar, então só deixar aqui no comentário qualquer história que tenha aparecido, o próximo ou qualquer curiosidade que tenham sobre esse assunto e que eu possa tirar alguma dúvida, só deixar no comentário. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam, porque a partir de agora eu vou estar gravando vários vídeos nesse tema assim meio espiritual, sobre a minha evolução espiritual, então o canal vai ser voltado para isso. E a gente vai ver onde a gente vai chegar, então espero crescer com vocês. Contem sempre comigo que eu vou estar aqui.